E aí, família tricolor, amigos São Paulino, amiga São Paulina, amigos torcedores dos clubes, sob o patrocínio de sportsbet.io, estamos chegando para mais um vídeo. Hoje eu ia falar boa noite para vocês, que eu tô gravando um pouquinho antes da meia-noite, de quinta para sexta, porque amanhã tem os compromissos, na sexta-feira de manhã tem os compromissos de manhã, mas eu queria deixar gravado esse vídeo para a gente comentar sobre a entrevista que o Casares deu na SPFC Play. Então, eu acompanhei a entrevista inteira, mais ou menos uns quase 50 minutos de entrevista. Quero falar para você dos pontos principais. Já vou pedir para você se inscrever no canal, porque eu tenho vergonha de pedir o like agora no vídeo. Você deixa, eu vou tentar lembrar no final do vídeo para você deixar seu like. Mas se inscreva no canal para você concorrer à camisa da São Paulo Mania quando a gente chegar a 480 mil inscritos. Bom, o Casares, eu vou passar aqui os pontos principais. Não vou falar exatamente o que o Casares disse, né? Vou dizer o contexto geral como um todo, porque ele falou de diversos assuntos. A entrevista funcionou no esquema assim. O apresentador da São Paulo, da SPFC Play, eu acho que, se não me engano, acho que o nome dele é Eduardo, desculpe se não for, mas fez ali a live ontem à tarde, por volta de 3 horas da tarde, e alguns jornalistas, setoristas do São Paulo encaminharam perguntas escritas ou por vídeo, e o Casares respondeu ali. E no meio da entrevista, o Alan Franco apareceu. Eles iam fazer um esquema ali, o Casares ia chamar ele no final da entrevista, eles meio que improvisaram, o Alan Franco estava passando, já indo treinar, o Casares já chamou ele para sentar ali, o Alan Franco falou sobre a vontade dele de jogar no São Paulo, estava feliz, tudo pelo São Paulo, chegou para buscar títulos e tal, então foi meio... E aí depois surgiu na imprensa, né, que o Casares tinha anunciado na live a contratação do Alan Franco. Não foi nada planejado, eles iam fazer depois ali, mas isso acabou saindo. Isso foi logo depois da entrevista coletiva do Rafael, que a gente comentou no vídeo de ontem. Antes de entrar nos assuntos, só um recadinho rápido do OneFootball, para você conferir as principais informações do São Paulo, né? E do seu time de coração, caso você não seja São Paulino, Copinha, futebol internacional, tudo que você precisa saber de informações sobre o esporte mais legal no aplicativo mais legal. Então, resultados, agora tem Copinha, você acompanha minuto a minuto, jogos, legal pra caramba. Nesse ano que está começando, não perca, curtam o futebol. Está no primeiro link da descrição. Gosto sempre de lembrar, um aplicativo, o melhor aplicativo de futebol para celular é de graça. Então, não perca tempo, tá bom? O Casares começou falando que a entrevista era histórica. Pela primeira vez, ele está cumprindo uma promessa de campanha, né? Porque ele falou que ia conversar direto, da entrevista direto. Disse que demorou um pouco, 3 anos só que demorou. Ah, e eu não falei para vocês, sócios torcedores também fizeram perguntas pro Casares. Um dos primeiros assuntos foi do SPFC Bank, lá, que na plataforma financeira, né, que deve estar no ar em fevereiro. É um banco virtual para você ter cartão, pagar suas contas, conta virtual. E o Casares falou que quando você estiver ali fazendo uma transação com cartão, pagando uma conta, uma parte da grana fica para o São Paulo. Então isso diz que o departamento de marketing está trabalhando e tal. E outra coisa, só para ficar bem claro, assim, é uma entrevista institucional, é claro. As perguntas foram feitas, algumas perguntas muito boas, mas não tem a réplica. Então o jornalista que fez a pergunta não pode, o Casares responde ali o que ele quer e não tem uma resposta, uma tréplica, né, uma contestação da pergunta. O que é perfeitamente compreensível, porque estava fazendo uma entrevista, o presidente estava fazendo uma entrevista num órgão do São Paulo. Então você não espera ali que fosse ter, né? Perguntas mais contundentes. Até tiveram perguntas, boas perguntas, mas não tem a resposta. Então, algumas perguntas muito vagas, algumas respostas muito vagas do Casares não tiveram a complementação que teria se fosse uma entrevista no programa de entrevista normal e tudo. E ele, mais uma vez, enalteceu muito o próprio trabalho, que a gente já está acostumado a ver do Casares, que eu sempre falo aqui, eu não tenho nada pessoal contra o Júlio Casares, nada pessoal contra o Igor Vinícius, contra o Belmonte, contra o Muricy, Rogério Ceni, nada pessoal. Não sou amigo de nenhum deles e também não faço a menor questão de ser amigo, porque eu acho que o que eu faço aqui no YouTube não envolve amizade. Esses caras, todos eles que eu citei, vão embora do São Paulo, a instituição fica, não são meus amigos, mas eu sempre deixei claro que eu não tenho nada pessoal contra esses caras. Ao contrário, torço pelo sucesso de todos eles. Elogio quando eu acho que tenho que elogiar e critico quando eu acho que tenho que criticar. E mais uma vez o Casares fala sobre o trabalho de reconstrução que está sendo feito no São Paulo, lembrou das dívidas pagas a curtíssimo prazo, mais uma vez eximiu, não é que eximiu, ele diz que não vai criticar as outras gestões, porque faz parte do mesmo grupo político do Leco, ele não ia
criticar o antecessor dele, que é do mesmo grupo político, falou do trabalho de alicerce do São Paulo, de não trazer jogadores caríssimos, a responsabilidade financeira, que eu já cobrei aqui no canal e vocês também. Não dá para falar em responsabilidade financeira gastando 13 milhões no Orejuela, então tem algumas contradições aí do Casares, do que ele fala e o que ele faz. E falou sobre essa reformulação de jogadores, que os jogadores são ciclos, né? Eles cumprem ciclos no São Paulo. Diz que saíram alguns jogadores que cumpriram o papel, foram campeões. Casares. São campeão paulista, né? Parece que os caras saíram do São Paulo cheios de títulos, conquistando com o nome na história. Foram campeão paulista. Então, né? E falou que esses jogadores que chegam agora são jogadores experientes, né? Boa parte deles são jogadores experientes, mas que não tem título nenhum na carreira, que não ganharam nada, aquilo que a gente falou aqui, que estão ainda buscando títulos. O Rafael, o Marcos Paulo, o Pedrinho, Rato, são jogadores que alguns têm. O Rafael tem 33 para 34 anos e não ganhou nada na carreira jogando. Então ele está com a esperança que esses jogadores cheguem com fome. A mesma esperança que eu falei para vocês aqui. Esses jogadores precisam provar, eles não provaram nada. Eles não ganharam nada na carreira e tem uma oportunidade de ouro. Isso eu concordo com o Casares. Falou sobre o orçamento de 2022, aí falou ainda das dívidas, da pandemia, e falou de 2023, que o São Paulo conseguiu a certidão negativa de débitos, disse que melhorou de 2021 para 2022, que vai melhorar de 2022 para 2023, que em 2025 vai estar melhor. E aí ele foi perguntado sobre os empréstimos, né, que o São Paulo vira e mexe, está pedindo empréstimo, e ele falou que, por causa da transparência do São Paulo, os empréstimos são mostrados, né, são levados para o conselho e vazam, e todo mundo fica sabendo, mas isso que é normal, que grandes empresas fazem isso, que só consegue empréstimo clube que tem credibilidade, por um fluxo de caixa, aí vence o empréstimo, renova outro, aí faz outro, diz que é perfeitamente normal. Foi perguntado sobre a dívida em relação aos jogadores, né, porque um desses empréstimos teria sido feito para pagar a dívida com os jogadores e não foi feita, ficou se prometendo durante todo 2022, só se pagou no dia 14 de dezembro, disse que tinha realmente dívidas com os atletas, e vai tentar fazer com que isso não se repita. E aí ele às vezes o que me deixa muito incomodado nas entrevistas do Casares é assim, como em determinados momentos ele apequena muito o São Paulo e parece e quer vender essa ideia para o torcedor. Ele estava comemorando que os caras estavam treinando na chuva. Olha, eles estão treinando na chuva, hein? Muita dedicação. É obrigação dos caras. Que choveu, tem que parar de treinar. Aí, de novo, porque agora o São Paulo ganha clássico. Pô, Casares, você tá comemorando que ganha clássico, velho. Sabe? É o São Paulo que você tá falando, cara. Porque o São Paulo não ganhava clássicos, agora ganha clássico. Enalteceu mais uma vez das finais que o São Paulo chegou. É um jeito que o São Paulo perdeu as finais. Falou que o time foi competitivo no ano passado. Competitivo? Olha o jeito que perdeu o Campeonato Paulista, Casares. Olha o jeito que perdeu a Sul-Americana. Olha o jeito que disputou o Campeonato Brasileiro. Foi competitivo aonde? Perdeu a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então... E ele foi... E assim, olha, o Alan Franco chegou e já tá treinando. Não, treina, ele foi contratado. Ele é jogador do clube, ele tá recebendo. Pô, tem que treinar, caramba. Então tá chovendo, ele não vai treinar? Nossa, os guerreirinhos estão treinando na chuva. Eu tenho que bater palma de pé porque o São Paulo ganha clássico, chega em final e perde de um jeito humilhante, e porque o contratado tá treinando. Eu tenho que ficar feliz com isso. Enaltecer o seu trabalho como presidente porque o jogador que chegou agora tá treinando na chuva. Pô, pelo amor de Deus. E aí ele respondeu de novo sobre SAF, sobre... sócio-torcedor. SAF, gente, aquela história que a gente já cansou de falar aqui. Diz que está sendo feito um estudo, que ele contratou um estudo, porque no estatuto do clube diz que tem que estudar, mas ele disse que pode resolver sem ser SAF, pode ser... Então não vai existir SAF no São Paulo. A gente já cansou de falar aqui, não existe. Se você... ele falou que muitos que viraram SAF foi por causa do desespero... Mais ou menos, né, casa? E devendo 700 milhões não é uma situação muito confortável também. Não sei se beira o desespero. Ele falou que quando ele chegou no São Paulo ele ficou desesperado de ver o tanto de problema que tinha. Mas ele disse que quem está virando SAF é por causa do desespero financeiro. São Paulo deve 700 milhões. Se isso não for desespero financeiro, mas não vai virar SAF, então não adianta. Aí ele vai, vamos ver, vamos estudar. Não vai, gente. É papo de dirigente que não vai efetuar nada, não vai virar SAF. Aí falou sobre...
o sistema de votação do São Paulo, diz que o estatuto é parecido com o dos Estados Unidos, que lá eles escolhem delegados para escolher o presidente, aqui eles escolhem, no São Paulo eles escolhem os conselheiros, que escolhem, mas nada impede que no futuro e alguma mudança seja feita, a gente pode estudar, uma mudança do torcedor. É papo furado, gente. Vamos ser sinceros quando o cara fala, nada impede que no futuro não vai acontecer nada, vai ficar esse mesmo esquema de eleger presidente, os sócios elegem os conselheiros que elegem o presidente, não vai ter sócio torcedor votando. Aí ele falou assim, eu achei curioso, ele falou assim, sabe qual é um problema? Um dos problemas da democracia é assim, por exemplo, vamos supor, o sócio tem direito a voto, o torcedor tem direito a voto. Aí um ídolo lá, que tem muita identificação com a torcida, é eleito. Mas aí esse ídolo não tem nenhuma administração, não tem nenhuma experiência de administração, nem numa loja de esportes. E isso vai comprometer. Eu faço uma pergunta, Casares. Qual a experiência que você tem de administração? Até chegar no São Paulo. Qual a experiência de administração que o Leco tinha, que o Aidar tinha, que o Belmonte tem? Qual a experiência de administração que as diretorias passadas, os presidentes passados tinham e que você mesmo tem? Você tem experiência no marketing de grandes emissoras, nas mesmas emissoras que eu trabalhei também, sei da grandeza dessas emissoras como Record e SBT. Mas, então a falta de experiência de administração pode prejudicar. A gente viu como prejudica mesmo. O Aidar, o que fez, o Leco, que fez, você também não tem experiência, o Belmonte não tem experiência nenhuma em administração. Então, é complicado. Aí ele enalteceu a parte social do São Paulo, que os diretores lá fazem com que ande sozinho, aí 85% do tempo o Casares se dedica ao futebol, se dedica, né, ao trabalho com o futebol, e elogiou todos os diretores, elogiou os conselheiros, e aí falou sobre o equilíbrio de finanças e títulos, né? Como você ser responsável financeiramente e ser competitivo. Ele usou o exemplo de 2022, que ele conseguiu equilibrar as finanças e o time foi competitivo, o que eu discordo 100%. As finanças não estavam equilibradas porque estava devendo para jogador até o dia 14 de dezembro. E o time foi competitivo, você está brincando comigo. Um time que disputou a final, que disputou contra o Palmeiras, perdeu daquele jeito. Perdeu a Sul-Americana disputando com clubes amadores. E não chegou nem nono colocado no Campeonato Brasileiro. Você querer me convencer que o São Paulo foi competitivo, você me desculpa, você não vai me convencer. Pode convencer alguns torcedores, a mim você não vai convencer. E ele foi perguntado também sobre o Rogério, que peso que o Rogério tem. Ele de novo falou daquela entrevista coletiva que eu achei patética, que ele deu depois que o São Paulo perdeu para o Internacional, constrangendo o Rogério Ceni, que nem sequer olha para ele, mas diz que que o Rogério Ceni participa de todas as decisões, que foi ele que contratou o Rogério, que ele renovou o contrato com o Rogério antes de uma semifinal, foi ele que ele conhece o Rogério há 30 anos e que ele chamou o Rogério Ceni agora nas férias que estava nos Estados Unidos. O Rogério Ceni, eles discutiram posição por posição, aquilo que a gente sabia que o Rogério Ceni manda muito mais do que um treinador. Ele é manager, ele ficou justamente para isso. Então, todos esses jogadores que o São Paulo está trazendo, quero crer que tem a mão do Rogério Ceni, tem o aval do Rogério Ceni, a indicação do Rogério Ceni, por isso eu acredito que esses caras vão jogar. E para finalizar, falou de novo desses nomes que surgem, que ele nem perde tempo mais porque ele está trabalhando, ele nem perde tempo mais em desmentir, e que pediu para ser sócio do São Paulo, que a gente seja sócio do São Paulo, falou da SPFC Play, fez a propaganda dele, como é de se imaginar. O que eu sempre falei aqui, que eu apelidei ele de blogueirinho, porque eu acho que às vezes a preocupação dele é muito mais com a vaidade do que com o cargo que ele exerce. O que eu cobro do Casares são posturas de presidente do São Paulo, atitudes de presidente do São Paulo. Como, por exemplo, ter ido no velório do Pelé. Eu acho isso admirável. Um dos poucos presidentes, acho que foi o único presidente de São Paulo que foi, dos clubes de São Paulo. Isso é postura de um presidente do São Paulo. Quando você joga limpo com a torcida e fala que estamos sem dinheiro, não vamos gastar 13 milhões no Orejuela, vamos trazer jogadores mais modestos e a gente precisa do apoio de vocês, beleza, você está sendo transparente. Quando você assume os problemas que o São Paulo enfrenta, assume que erra, assume que também que precisa melhorar, que o São Paulo precisa de títulos, precisa conquistar títulos, precisa de jogadores que tenham dedicação pelo clube, você vai ter o apoio da torcida. Agora,
Você querer passar pano em jogador cabeça de bagre, querer passar pano, dizer que a campanha é maravilhosa, querer dizer que o seu trabalho é fenomenal, querer dizer que o São Paulo está sendo reconstruído há 3 anos, dizer que o time é competitivo, que ganha clássico, que tá treinando na chuva, você me desculpa, isso pra mim, pro Rogério Barolo, pra mim, não são atitudes de um presidente de um clube da grandeza do São Paulo. Eu sempre falei aqui e vou repetir. Aquilo que eu achar que o presidente, a diretoria, treinador, jogadores estão acertando, eu vou elogiar aqui nesse canal. Porque o sucesso desses caras é o meu sucesso como torcedor. Só que eu não espere que eu venha aqui passar pano, que eu venha aqui bajular pra conseguir entrevista, pra conseguir aparecer. Não venha aqui que eu vou bajular jogador, treinador, dirigente. Se eu estiver vendo os resultados do São Paulo dentro de campo, se eu estiver vendo o que acontece com o clube e a gente não estiver na grandeza que eu me acostumei a ver. Então, assim, não adianta vir aqui falar que o Léo Pelé, taticamente, é importante, se ele entregou na final da Sul-Americana. Não adianta falar que o Igor Gomes faz trabalho sujo se o São Paulo não conseguiu chegar em 9º lugar no Campeonato Brasileiro. E não vem me dizer que ganhou clássico porque tomou de 4-0 numa final de campeonato num clássico. Então, assim, você me desculpa, eu analiso o resultado, porque pra mim não é só o futebol que é resultado, a vida é resultado. Não dá resultado lá na sua empresa pra você ver. Se você é vendedor, chega pro seu chefe e fala assim, mas eu sou o mais perfumado, aqui o meu sapato é o mais bonito. Se você não vende, você tem que dar resultado. Então eu analiso o que acontece no São Paulo nos últimos anos em termos de resultado. E para mim, resultados são títulos, são conquistas que fazem com que um clube da grandeza do São Paulo esteja no patamar de onde ele nunca deveria ter saído. Mas saiu e saiu há muito tempo. Espero vocês às 8 da noite, tá bom? A gente se encontra no vídeo das 8 com as informações sobre o São Paulo. Agora sim, você pode deixar seu like se você gostou do vídeo. Rapidamente, Momento Maguila, ó. Um abraço pro Paulo Santos de Varginha, em Minas Gerais. Eduardo Alcântara, que assiste a gente de Londres. E pro Ednelson e pro filho Davi, de João Pessoa, na Paraíba. Na descrição do vídeo tem São Paulo Mania, do Alpha Shop. Você clica, vê os produtos no Instagram. Vários produtos em promoção. Gravei até um vídeo que tá no ar na página deles do Insta. E aí, quando a gente chegar a 480 mil inscritos, aquela camisa vai de presente pra você, tá bom? Fiquei com Deus. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. E quero muito saber a sua opinião sobre essa entrevista do Casares. Forte abraço, a gente se vê às 8 da noite. Tchau, tchau.